Olá, chegando com mais um Sala de Entrevistas na sua casa para te informar e te trazer muita qualidade aí para a sua vida. Que bom que você está conosco em mais uma edição do Sala de Entrevistas. Obrigado por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre a saúde do coração. Isso mesmo. Como anda aí o seu? Tem feito os exames, tem feito os check-ups, principalmente as mulheres. Como assim? A gente olha sempre o lado do infarto masculino, porque o homem tem problema no coração. E as mulheres, como elas cuidam dessa situação? A gente sabe que, por mais que as mulheres cuidem da saúde, o coração muitas vezes é negligenciado por elas. Por isso, hoje eu recebo aqui com muita satisfação nos nossos estúdios a cardiologista intervencionista Jordana Zeferino Mariano. Doutora, obrigada pela presença mais uma vez aqui na TV. E é isso mesmo, a mulher ela cuida muito de várias partes do corpo, de vários tratamentos, mas o coração ela deixa um pouquinho de lado, né? Com certeza, Michele. Por isso que a nossa sociedade vem buscando ajudar a população a se lembrar mais das doenças cardiovasculares, né? Do coração e da circulação em geral, cerebral e tudo, para que todas elas lembrem disso e possam se cuidar melhor e ter menos mortalidade, menos morbidade, menos sequelas, né? Que essas doenças trazem. Há um pouco mais de um ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, com vocês, com os médicos, resolveu chamar a atenção através da campanha Mulheres Também Infartam. Depois ela ganhou outro mote, agora a senhora explica daqui a pouco melhor para a gente que ela está em outra dimensão, mas ela veio a partir disso, desse número de infartos que as mulheres estavam sofrendo, o número de problemas cardiovasculares e que elas não estavam se cuidando, né? Isso mesmo, Michele. As mulheres têm como primeira causa de morte a doença cardiovascular. No mundo inteiro isso acontece, no Brasil também não é diferente, mais ou menos 170 mil dos últimos dados do DataSUS morrem por ano com esse problema, então ganha disparado de câncer, de qualquer outro tipo de doença que leve à morte. Então, por isso, o trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que é da qual eu faço parte e faço campanha aí sempre com vocês, né? Para a gente chamar atenção para essas doenças todas e para que as mulheres se cuidem e tenham uma qualidade de vida melhor, uma sobrevida maior. É diferente o infarto do homem na mulher? Tem características diferentes, doutora? Sim, tem diferença. A informação é o que a gente está buscando fazer aqui, ela ajuda a pessoa a se proteger, né? Então é bem comum as mulheres como esposas levarem os maridos infartados para o hospital e dizer, doutor, ele não queria vir, eu tive que forçar para ele vir, mas consigo mesmas elas costumam demorar mais para ir para o hospital. Já vai passar. Então, elas têm em geral sintomas atípicos que nós falamos, que são dores diferentes da dor clássica que o homem tem, uma dor no peito do lado esquerdo que corre para o braço esquerdo. A mulher muitas vezes ela tem uma dor que pode ser no meio do peito, na boca do estômago, no braço direito, nas costas, só uma náusea, um mal-estar que ela não sabe explicar direito. Então tem muita coisa diferente na gente, na maneira com que os sintomas se apresentam e que, principalmente pelo nosso costume de tolerar mais a dor, nós atrasamos mais a ida à emergência. Cerca de 30 minutos de diferença nos pacientes infartados são notados em relação ao sexo. As mulheres se atrasam mais para ir. Elas também, infelizmente, são menos diagnosticadas precocemente na chegada. Muitas vezes se confunde o sintoma com ansiedade, com queixas que não são cardiológicas, principalmente nas pacientes jovens. Tanto isso é verdade que as pesquisas mostram que nos últimos anos houve uma queda na doença cardiovascular e na morte cardiovascular entre homens e mulheres, porém entre as mulheres jovens isso tem alcançado um platô e em alguns anos aumenta. Porque nas mulheres jovens existe uma negligência da doença. Se acredita que a mulher, por ser jovem, não vai estar doente. Porque a doença cardiovascular ela é muito associada à menopausa nas mulheres, que é verdade. Realmente, quando a gente para de produzir estrogênio, que é o que acontece na menopausa, aparece mais esse risco cardiovascular. Mas nas jovens também hoje em dia.
porque a gente está mais tabagista, nós usamos hormônios, suplementos de vários tipos, sendo para anticoncepção ou não. Hoje em dia existe uma série de coisas que está se consumindo aí baseado em opiniões e não em fatos científicos que acabam trazendo doença. Então isso tem que ser realmente chamado a atenção para nós mudarmos esse cenário e conseguirmos ajudar mais as mulheres. Porque, como a senhora falou, né, antigamente não, assim, nosso tempo aqui, o pessoal associava muito a doenças cardíacas ao anticoncepcional. Ah, a mulher tem doença vascular por causa do anticoncepcional, coração por causa do anticoncepcional. Aí acontecia um caso, vinha à tona, todo mundo falava, daqui a pouco abafava de novo. E hoje, como a senhora falou, outros fatores podem estar associados diretamente a isso. Sim, o uso do anticoncepcional, ele realmente tem a ver, principalmente nas mulheres tabagistas. Se você fuma e usa anticoncepcional, você com certeza tem um risco de trombose, que a gente chama, de formar coágulos na circulação, em toda a circulação, no coração, no cérebro, nas pernas, vários tipos de trombose pode lhe acontecer, mesmo sendo jovem, quando você fuma e usa anticoncepcional. Quando usa só anticoncepcional sem fumar, esse risco cai quase para parecido com quem não usa nada. Né? E a gente tem muito hoje terapias hormonais numa certa idade, da meia idade para frente. Hoje em dia está muito comum as pessoas se preocuparem com a estética, quererem ter um desempenho bom na academia, no crossfit, no beach tênis, enfim, tudo que está na moda. E isso faz com que, às vezes, as mulheres consumam coisas que elas não deveriam. Né? Tipos de hormônios que trazem, que são anabolizantes, que trazem alguns benefícios físicos realmente, porque se não fosse bom ninguém usaria, né? Mas esses benefícios físicos aparentes, inicialmente, trazem grandes prejuízos por dentro, né? Ao longo prazo, principalmente. Então, é muito arriscado e as pessoas têm que se conscientizar a esse respeito, com certeza. O mote da campanha agora da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hemodinâmica, isso, né? Qual que é agora, doutora? Seu coração não espera. E vocês foram por essa linha por quê? Então, exatamente. A campanha Mulheres Também Infartam foi um sucesso, né? Teve uma adesão nacional muito legal, de várias pessoas influentes, de várias pessoas artistas e da população em geral, assim, foi muito massa. E a gente agora mudou a campanha, então, para aumentar o espectro, não falar só de infarto, falar das outras doenças cardíacas e vasculares que afetam as mulheres. Do AVC, das miocardiopatias, das doenças do músculo do coração, das doenças valvares, das válvulas do coração, que também afetam as mulheres e que às vezes não são conhecidas. Então, por isso a gente aumentou, além de falar de infarto, vamos falar de outras doenças, de outras coisas, para que elas saibam com o que se preocupar, né? Quando vão ao cardiologista, quando vão ao seu médico clínico, ao seu ginecologista, possam estar lá e perguntar sobre isso, sabendo da campanha. Ah, doutor, como é que eu faço para me proteger, né, da doença cardiovascular que eu estou vendo lá na campanha Seu Coração Não Espera? E, inclusive, agora no Brasil tem um dia específico para cuidar da saúde do coração, fora o dia 29 de setembro, que é o Dia Nacional do Coração, o Dia Mundial do Coração. Também tem uma data específica agora em lei, doutora? Exatamente. Foi aprovado no Senado um projeto de lei que foi uma deputada que é cardiologista, inclusive, que levou até eles o projeto. Foi aprovado a partir desse ano a data do dia 14 de maio como o dia da conscientização das doenças cardiovasculares nas mulheres. E isso é mais uma data, mais um feriado? Não, é mais um momento para que se pare e pense na doença cardiovascular da mulher. Porque, como tu falou no início, a doença cardiovascular no homem já é chamado bastante atenção, porque já é muito prevalente, né? Mas as mulheres, elas realmente têm outros focos ainda e faz parte do nosso trabalho como profissionais orientar a população para que se alerte para aquilo que mais mata, né? Para a doença que é mais prejudicial de todas, que é a doença cardiovascular. Então, vamos nessa e contamos com o apoio de todo mundo. As miocardites que a senhora falou ficaram mais em evidência na época da pandemia, mas elas são doenças, vamos dizer, corriqueiras. Elas não precisam da pandemia, de uma doença associada para aparecer. Perfeito.
A miocardite é o que a gente chama de uma inflamação do músculo cardíaco. Então, realmente, durante a pandemia do Covid, houve mais casos de inflamação do músculo cardíaco, secundária à própria reação do organismo à presença do Covid, mas outras infecções, a gripe comum, outros tipos de vírus, outras doenças podem também fazer com que a pessoa tenha inflamação no coração, né? E isso acontece independente de ser Covid, pode ser outro tipo de agente realmente infeccioso inflamatório. Aqui, doutora, na região sul de Santa Catarina, nós temos um plantão, embora particular, né, que foi até a senhora uma das idealizadoras, junto com o seu esposo, doutor João, que é a porta de entrada para qualquer sintoma ou qualquer aviso que o coração está errado. Chega lá no determinado hospital, fala, ó, eu não estou bem, eu tenho colegas que até com crise de ansiedade entraram por essa porta por não saberem diagnosticar se era realmente problema Sim. cardíaco ou não. A gente sabe que tem outros plantões desse no país, que outras pessoas desenvolvem, mas falta mais esse primeiro atendimento na chegada, né? Claro, com certeza. Com certeza, o atendimento de emergência no geral no país é deficitário por uma série de questões, principalmente no serviço público, onde os colegas são mal remunerados, e aí quem topa trabalhar nesse tipo de serviço é a pessoa que tem a menor formação possível, em geral, claro, né? Existe com certeza colegas com formação, com residência em emergência e tudo mais, que estão ali para ajudar a população, mas a grande maioria que se submete a certas condições de trabalho que não são ideais são os mais jovens. E aí são os que estão menos aptos a fazer os diagnósticos mais importantes, né? Então isso realmente acontece e tem melhorado. Eu acho que muita gente busca hoje em dia formação, tem aumentado o número de residências no país, então isso tem colaborado bastante. No serviço que tu falou que a gente trabalha, nós temos o privilégio de termos um serviço de cardiologia de emergência. Então o paciente ele nem passa pelo clínico, né? Quando se suspeita que possa ser alguma coisa cardíaca, e aí nós temos uma enfermeira triando hoje, que também foi uma melhoria do serviço, que antigamente tinha uma triagem por técnicos de enfermagem, né? A enfermeira que tem a formação mais especializada nisso, ela consegue fazer uma triagem mais adequada ainda e a pessoa ser atendida com rapidez, fazer o eletro já em menos de 10 minutos. E aí a gente é que define se é ansiedade ou não. É muito melhor quando o cardiologista avalia e consegue ajudar o paciente do que o próprio paciente ficar, será que eu vou no hospital geral? Não, vai no cardio, na dúvida vai no cardio, e se não for cardio, que bom, maravilha para todo mundo, mas se for, tu já tá lá e já não vai demorar mais para ser atendido. Até mesmo pelo Sistema Único de Saúde, né, a gente está falando da nossa realidade do sul do país, a gente vê a entrada também nos prontos-socorros, até mesmo em posto de saúde, quando você entra com aquele, como a gente diz aqui, o abafamento, algo suador, algo muito estranho no corpo, eles também já encaminham direto para essa área do coração, né, doutora? Sim, sim. Nos lugares onde tem o serviço de cardiologia, sim, eles chamam o colega muitas vezes, né, quando vem que precisa, e o médico clínico geral, ele é apto a identificar o infarto, que é a principal doença que mais preocupa, mas essas doenças cardiovasculares de emergência, elas são sim parte da formação do médico, né? Então qualquer médico que está lá na emergência, ele tem que ter essa capacidade de fazer esse diagnóstico através da suspeita clínica e também de exames, também de eletro, também de enzimas cardíacas que tem em quaisquer emergências também hospitalares por aí. Então esse tipo de atendimento pode ser feito sim e vai salvar muita gente com certeza. Então tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando mais sobre a saúde do coração. Fica aí, rapidinho. Voltando então com o nosso Sala de Entrevistas, onde hoje nós estamos falando sobre a saúde do coração, principalmente das mulheres, com a doutora Jordana Zeferino Mariano, ela que é cardiologista, intervencionista e que está aqui com a gente esclarecendo muitas dúvidas. O primeiro bloco já foi recheado de informações, se você perdeu, daqui a pouco está também no nosso YouTube, /TV Primavera Criciúma, a entrevista completa para você compartilhar, acompanhar, ver novamente e tirar todas
as suas dúvidas possíveis. Doutora, agora no mês de outubro, né, está tendo aí com vocês, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Hemodinâmica Intervencionista, é isso, né? Eu sempre confundo a ordem dos nomes. A questão também de orientar as profissionais de saúde, que elas também não podem esperar, né? A gente fala tanto de empreendedorismo, de mulheres fazendo a sua parte, né, no mundo dos negócios, e não é diferente com vocês médicas também, né? Isso mesmo, Michele. O evento ele é motivado pelo Congresso Mundial de Cardiologia, que esse ano veio para o Brasil, vai acontecer no Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 15 de outubro, e na véspera, no dia 12 de outubro, vai acontecer o simpósio, então, de mentoria, liderança e desenvolvimento profissional, que nós, do Grupo MINT, Mulheres Intervencionistas, da SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, estamos organizando com muito carinho, com muitas professoras maravilhosas do Brasil, de fora do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Europa. Vem uma galera forte aí para nos ajudar a falar sobre isso, sobre liderança, sobre mentoria, sobre carreira para as mulheres cardiologistas, para as outras mulheres médicas que tiverem interesse, para o pessoal da enfermagem. Então, nós todas estamos envolvidas nisso, porque realmente o empreendedorismo entre as mulheres, até agora por coincidência eu estou fazendo uma pós-graduação de gestão com a Fundação Getúlio Vargas, que também foi uma iniciativa da SBHCI de criar esse curso no Brasil inteiro, e as mulheres elas são menos empreendedoras do que os homens ao longo prazo. Existem hoje em dia mais mulheres começando novos negócios, mas existem menos mulheres que mantêm negócios de longo prazo. Então, na medicina não é diferente, a gente é médico, mas também temos os nossos próprios negócios, cerca de 40% dos médicos são donos da própria clínica. Então, isso faz com que a gente precise dessas informações sobre carreira, sobre profissão, para ter orientação. Isso é uma deficiência de todos os cursos de medicina do país, que orientam muito a parte técnica médica, mas não orientam a parte de carreira saindo da porta da faculdade. Então, assim... Não é só de medicina, não, é de tudo. Todas as profissões que podem ser grandes empreendedores, empresários. Ninguém... É muito en passant quando tem na sua grade. É uma coisa muito pequena e não se desenvolve, né? Exatamente. Quando, na verdade, a maior parte do tempo a gente vai estar lidando com isso. Exatamente. Então, assim, o médico trabalha muito com o paciente, com a consulta, mas tudo isso também tem um envoltório que necessita de informação sobre gestão, sobre várias questões que nós vamos falar no evento de desenvolvimento de apresentação, porque o médico também é muito professor, né? Então, de como apresentar uma aula, de como atrair uma plateia, várias coisas profissionais com pessoas já renomadas que vão ajudar a desenvolver aí a carreira de todos os cardios, da mulherada principalmente, que é a atenção dessa campanha. E, doutora, voltando um pouquinho lá no nosso assunto das mulheres e do coração delas, né, dentro da campanha do mote de vocês desse ano, vem se dando resultado esse trabalho de vocês? Vocês têm notado, pelas pesquisas, pela conversa dentro dos inúmeros congressos que vocês participam do ano, que as mulheres elas têm começado a se cuidar mais? Sim, como eu te falei, começando pela campanha Mulheres Também Infartam, nós tivemos uma adesão muito grande. Então, isso faz com que a gente note que muitas vezes não falta a vontade, falta o incentivo, falta a motivação, né? E o alerta mesmo. Então, quando surgiu a campanha, todo mundo abraçou, porque realmente é uma questão importante. Muita gente perde a mãe, a mulher, a irmã com infarto, ou se não perde, fica com elas com sequelas graves, porque não foram atendidas da maneira correta, não sabiam como fazer, o que procurar, né? Então, é por isso que continua, e a gente tem sim uma resposta muito legal, principalmente pelas mídias sociais, né? Daí a gente tem as redes sociais ali que depois vocês vão colocar para o pessoal conseguir acompanhar as nossas campanhas também e se informar a respeito disso, né? A gente tem esse prazer enorme de ver realmente
que tem sim mudado, que a gente tem conseguido aumentar a informação a esse respeito, mas claro, para a gente ver o resultado em números de morbimortalidade vai ser ao longo dos anos, né, que existe o impacto. A gente começa falando de prevenção e o final das contas disso, de melhorar realmente a sobrevida, diminuir as mortes, isso vai ser ao longo dos próximos anos, no médio e longo prazo, né? 5, 10 anos, se consegue fazer pesquisas para identificar essa redução. A gente tem acompanhado muito a questão também da doença psíquica virando doença patológica, né? Ansiedade, depressão, estresse. E um também dos modos que me chamou a atenção, desde lá dos Mulheres Também Infartam, é a questão do esgotamento mental das mulheres que está refletindo no coração. Sim. Tudo isso está caminhando junto mesmo, doutora? Sim, sim. O organismo do ser humano é um só, né? Então, o coração, o cérebro, as glândulas adrenais que produzem os hormônios dos estresse, todos eles estão conectados. Então, quando uma pessoa tem um desequilíbrio em um órgão específico, isso pode afetar todo o resto. Tireoide é um exemplo muito claro. A mulher, quando tem a doença da tireoide, tem vários problemas de outras coisas relacionadas à tireoide. Sono, peso, um monte de coisas, humor, que acabam tudo eles se conectando e gerando doença, não necessariamente por causa de um lugar, mas um afeta o outro. Então, a tua pergunta sobre a doença psíquica é excepcional, porque nós sabemos que a ansiedade e as doenças psiquiátricas têm cada vez aumentado mais na população de hoje, muito motivado pela nossa necessidade de conviver nas redes sociais, que aceleram demais todos os processos e o nosso cérebro não está preparado para lidar com essa velocidade de pensamento, de informação, e isso acaba aumentando os nossos níveis de estresse, e esse estresse aumentado, adrenalina maior no sangue, aumenta também a doença cardiovascular. Por isso que não é só emocional, né? Então muita gente diz, mas ela está estressada, ela está com problema em casa, na família, não sei o quê, no trabalho, mas esse estresse, ele pode sim fazer uma doença física, né? O estresse é uma doença, né? Esses distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, são doenças, têm que ser assim encarados e respeitados como tal. O especialista psiquiatra, psicólogo, todos os terapeutas sabem muito bem disso, mas a população em geral também tende a negligenciar. Não, isso aí vai passar e então, tem um chazinho que acalma. tem que trabalhar, tem que se ocupar. Não é bem assim, quem já passou pela doença sabe, quem teve algum familiar próximo também, mas existe, graças a Deus, tratamento e a medicina tem evoluído em todas as áreas para que a gente consiga acolher o paciente e trazer esse paciente para uma saúde melhor mental e também física do coração, do cérebro, da circulação. Porque e tudo isso aí. Começa assim, um tem pressão alta, aí tu já toma um remédio para regular a pressão. Aí o outro vai lá, aí a mesma situação, a pessoa já está com estresse. Aí tem o remédio para controlar a ansiedade, não sei. E aí vai combinando, quando chega no final, tá com aquele monte de remédio na mão e já não sabe mais para onde correr, né, doutora? Exatamente, exatamente. A gente sempre foca muito, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é prevenção cardiovascular, então, para não precisar chegar no coquetel na receita quilométrica, é ideal que a gente previna, né? E a prevenção é a gente conhecer os fatores de risco, então não se expor àquilo que pode gerar a doença. O que é fatores de risco para a doença cardiovascular? Obesidade, colesterol elevado, triglicerídeos elevados, diabetes, né? O açúcar do sangue elevado, sedentarismo, doença psíquica que tu falou também, algumas doenças reumatológicas, isso também é uma coisa que as pessoas não sabem, e é mais comum as mulheres terem doenças reumáticas, e a doença reumática ela vem muitas vezes acompanhada também da doença cardiovascular. Ela facilita com que a mulher tenha mais doença cardiovascular. Então, se você vai no reumatologista, já se alerte para isso também. Procure ir ao cardio pelo menos uma vez para conhecer o seu coração, saber qual é o seu perfil todo por dentro, né? E aí, a partir de então, poder se cuidar melhor. O certo da prevenção aí, quantas vezes por ano ou uma vez por ano no cardiologista? Não tem número mágico, assim. Isso depende muito, a resposta correta é individualizar o paciente. Então, se o paciente tem uma história familiar pesada, por exemplo, uma genética que já é
da doença, já teve infarto na família, já teve AVC, esse paciente mesmo jovem, ele tem que ir com frequência no cardiologista, e a frequência de quanto em quanto tempo, de 3 em 3, 6 em 6 meses, 1 ano, vai depender do próprio risco dele. Aí a gente avalia aquele paciente pela história clínica e pelos exames complementares, exames de sangue, teste ergométrico, ecocardiograma, eco de carótidas, uma série de coisas bem legais que hoje em dia a medicina permite que a gente conheça o paciente por dentro e diga para ele, não, o teu caso, o teu objetivo de ter o colesterol é tanto, porque isso varia, não é igual para todo mundo. Sim. Então, cada paciente tem uma meta a ser seguida, bolo, né? mas cada paciente com a sua própria história, o seu próprio resultado de exames, tem uma certa lógica a ser seguida para que ele possa se prevenir. Então, para cada paciente é de um jeito. O 12 por 8 ainda está valendo? Tá valendo. Tem uns que dizem que não, outros dizem que valendo, então tá valendo. pergunta. Claro que tá valendo sim. Pressão 12 por 8 é muito bom. No idoso a gente tem uma tendência a deixar um pouco mais, porque se a gente fica com o paciente com a pressão muito baixa, na fase idosa ele tem um risco de queda maior, então se você é mais idoso, não se preocupe tanto com o 12 por 8, né? Mas aí no seu cardio vai poder lhe orientar direitinho. O importante é ir fazer os exames, mesmo que seja via SUS, a gente sabe que tem os exames disponíveis pela rede, fazer o check-up certinho, nem que seja uma vez por ano, mas para manter a organização, tanto as mulheres do coração, que não é só ginecologista, tem que ir no coração também, e no cardiologista também, e também a questão dos homens, né, doutora? Sim, isso aí, toda a população é sempre bem-vinda a se cuidar, né? E os homens também, existe a campanha He for She no mundo inteiro, né? Os homens que todos têm as suas mães, têm sim que se preocupar com a saúde das mulheres e ajudar as suas parceiras, as suas mulheres da vida aí a se cuidarem, porque eles também dependem delas, nós dependemos todos um do outro, a vida em sociedade é isso, é uma comunhão, né? E que todos possamos ter essa consciência, nos ajudar a crescer, se desenvolver e viver melhor. Então tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Espero que o pessoal aí tenha bastante atenção em tudo que foi falado aqui hoje. Isso aí, eu que agradeço. Siga-nos nas redes sociais, @o seu coração não espera, @Cardimilênio Cardiologia. Agradeço muito a oportunidade da TV, da Michele. Me coloco à disposição para sempre que vocês precisarem. Então, tá certo. Gente, quem pegou essa entrevista pelo e-mail ou quer acompanhar de novo, quer tirar dúvida, quer mandar aí para uma mulher, olha, presta atenção, faz tempo que você não se cuida, já é uma indireta direta para se cuidar. Então, vai lá no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, que vai ter as informações para você compartilhar e disseminar essa informação que é super importante, principalmente para quem a gente ama. A gente sempre cuida de quem a gente ama, principalmente as mulheres, que sempre estão cuidando dos filhos, dos maridos, de todo mundo e às vezes esquecem de si. Então vamos se olhar um pouco mais com mais amor. E até o próximo Sala de Entrevistas.